Senhoras e senhores, me dirijo a essa tribuna hoje para refletir com vocês um pouco sobre burocracia e a nossa situação enquanto Estado e nação. Nos Estados Unidos, um país reconhecidamente livre e desenvolvido, o Steve Jobs, criador da Apple, levou menos de uma semana para regularizar a empresa, localizada na época em uma garagem. Isso possibilitou que ele criasse uma empresa que passou, pela primeira vez na história, no valor de mercado de $1 trilhão. Meus caros colegas, imaginem os senhores o que aconteceria se o Steve Jobs fosse gaúcho e tentasse empreender no nosso estado. A situação, definitivamente, seria muito mais complicada. A título de exemplo, de acordo com o Instituto Endeavor, um empreendedor demora mais de 100 dias para abrir uma empresa aqui no Rio Grande do Sul. A sua ideia pode ser genial, pode valer milhões, mas não importa. O empreendedor ficará, em média, mais de 3 meses preso na burocracia apenas para colocar a ideia em prática. Dessa forma, antes de criarem a Apple, deputado Thiago Simon, o Steve Jobs e o seu sócio teriam lidado com muita burocracia se estivessem aqui no Rio Grande do Sul. Talvez até teriam desistido, assim como muitos gaúchos desistem todos os dias ao se deparar com esse problema. Quem já passou por isso sabe. Quem já tentou criar uma empresa sabe, deputado Matheus, que para abrir uma empresa é extremamente difícil e passaria, eu diria, em resumo, teria que iniciar um registro na junta comercial, teria que adquirir um CNPJ, passar pela inscrição estadual, passar por uma inscrição municipal, buscar um PPCI dos bombeiros, e a gente tem relatos de pessoas, na minha cidade natal, em Santa Maria, que passaram mais de 9 meses para conseguir um PPCI dos bombeiros, passam pela vigilância sanitária, pelo meio ambiente, uma inscrição no INSS, FGTS, passa pelo órgão responsável pela fiscalização, seja FEPAM, ANP, Anvisa, NTT, ANEEL, o que seja. Depois disso passa pelos conselhos regulatórios e talvez, finalmente, consiga começar a trabalhar. E isso, durante todo esse tempo, sem poder trabalhar legalmente. Normalmente pagando aluguel e contratando serviços de empresas especializadas em solicitar os alvarás e as autorizações. Nós temos um mercado de autorizações e alvarás que é tocado por outras empresas que têm isso como atividade principal. Eu chamo isso de caminho para o desempreendedorismo. Esse caminho, deputado Viana, é acompanhado de documentos e mais documentos em todos os lugares. É a saga do copiar, autenticar, dar visto, confirmar que tu é realmente tu, assina aqui, assina ali, paga uma taxa aqui, paga uma taxa colar. Tudo isso é custo, senhores deputados. São custos de transação que engessam o nosso desenvolvimento. Esses custos são tão importantes que existem até escolas de pensamento econômico que se dedicam apenas a estudá-los. Existe uma teoria econômica só disso, tamanha a relevância desse tema para o crescimento econômico e a geração de riqueza. Hoje, junto com a elevada carga tributária, essa talvez seja uma das maiores dificuldades para se tornar um empreendedor no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós estamos num país que chegou a registrar quase 14 milhões de desempregados no ano passado. Só no Rio Grande do Sul, o desemprego médio ano passado fechou em 8,2%, deputado Zé Nunes, da população economicamente ativa. São quase 500 mil gaúchos e gaúchas sem emprego, pessoas que têm uma família para sustentar. E mesmo assim, nós seguimos complicando e dificultando a vida das pessoas que querem empreender e gerar emprego. E isso não faz absolutamente sentido algum. A título de exemplo, a Fiesp estima que 7% dos nossos impostos são destinados apenas para cumprir funções burocráticas. Isso significa que o Brasil gasta em torno de 100 a 200 bilhões de reais do nosso PIB apenas com burocracia. Nós estamos numa posição de número 109 de 190 países quando nós falamos de facilidade de abrir empresas. E agora, eu digo mais, se para abrir um negócio já é difícil, imagina para fechar o negócio. Para fechar o negócio, poucos empresários fazem isso sem a ajuda de um contador. Tamanhas são as dificuldades e exigências do processo. Não é possível dar baixa numa empresa enquanto ela não estiver com todos os impostos pagos. O problema é que ao encerrar uma empresa, normalmente a situação financeira obviamente não é boa. E essa dificuldade faz com que empreendedores que não tiveram sucesso no primeiro momento pensem 1000 vezes antes de abrir uma nova empresa. Porque o processo de fechar uma empresa, às vezes, é muito mais difícil e muito mais penoso para quem tentou empreender. A burocracia é um problema grave, senhor presidente, e nos impede de gerar mais empregos, de criar riqueza e nos desenvolver enquanto nação. Mas, infelizmente, nós continuamos matando o espírito empreendedor por conta da burocracia. E foi por isso, meus caros colegas, que eu protocolei no meu primeiro dia nessa Casa Legislativa a criação da Comissão Legal
comissão especial para revisão legal, e agora eu estou propondo uma frente parlamentar de revisão legal para que nós possamos fazer essa atividade diariamente aqui no Parlamento ao longo desses próximos 4 anos. Eu creio que passou da hora de nós pararmos de punir aqueles que desejam crescer, gerar renda, emprego e desenvolvimento para o nosso Estado. O Estado, senhoras e senhores, deveria sair do caminho, parar de atrapalhar quem produz, facilitar a vida do povo e voltar a fazer aquilo que é mais básico para a população. Estado, como eu disse, não é empresário. E o Estado, muitas vezes, tenta impedir o cidadão que tenta ser empresário. Que Estado é esse, afinal, que nós vivemos? Senhoras e senhores deputados, é por isso que nós precisamos revogar diversas leis do nosso Estado, revisar a nossa legislação e facilitar a vida de quem quer produzir. Porque o Estado nada produz. Tudo é produzido pelos indivíduos. Muito obrigado.